Olá pessoal, bom dia. Vamos começar a apresentar nosso trabalho sobre toda a linhagem de processadores Pentium de 32 bits, né? Temos Pentium também de 64 bits. Nosso grupo, temos o Breno, que vai falar sobre pipeline e instruções. O Caio vai falar um pouquinho sobre a história dos processadores para vocês. O Gabriel vai falar sobre a arquitetura. Eu, Giovanni, vou falar um pouquinho sobre barramentos e unidade de aritmética e lógica. O Luiz vai falar sobre registradores e o coprocessador. E o Ani vai falar com vocês sobre a memória. Muito bem, espero que vocês gostem. Vamos lá começar. Durante o decorrer dos anos, a tecnologia foi um dos marcos mais relevantes na história da humanidade. Em meio a tal processo, a invenção dos computadores desencadeou diversas invenções e descobertas, contribuindo para o avanço da humanidade. O processador, um dos componentes vitais da computação, vem evoluindo com o passar do tempo. Sua evolução é separada em gerações, as quais acabam mudando quando ocorre um grande avanço. O Pentium 32 bits faz parte da quinta geração de processadores, porém, até o surgimento do mesmo, houve os processadores que foram criados nas gerações anteriores. Fabricado em 1971 e dando início à primeira geração, o primeiro processador da Intel foi o Intel 4004. Ele tem um processador de 4 bits e possui um núcleo. O Intel 4004 foi o primeiro processador disponível comercialmente e o primeiro disponível em chips simples. Após a invenção do 4004, houve a criação dos processadores Intel 8008, o qual possui barramento interno de 8 bits e 16 bits de endereço, fornecendo uma memória de até 16 KB. Com a diminuição da litografia e aumentando a capacidade de memória, a Intel criou os seguintes: Intel 8080, o Intel 8086 e o Intel 8088, tendo destaque nos respectivos dois últimos, o Intel 8086 e o Intel 8088, os quais possuem 16 bits de processamento. A segunda geração de processadores começou com o Intel 80286, ou denominado o Intel 286, o qual trabalha com 16 bits de processamento. A terceira geração chegou em 1985 com o processador 386, capaz de executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo, e o primeiro entre os Intels de 32 bits. O 386 permitiu que vários programas utilizassem de forma cooperativa, através do escalonamento de tarefas. Ele foi um grande passo para o desenvolvimento de processadores, deixando padrões utilizados até hoje. Em 1989, surgiu a quarta geração de processadores. O 486, com o mesmo cérebro do 386 e mais um processador matemático integrado, foi o primeiro a usar o mecanismo de pipeline, permitindo que mais de uma instrução fosse executada ao mesmo tempo. E, em março de 1993, a quinta geração de processadores, o Pentium, apresentou várias melhorias em comparação ao 486, principalmente pelo uso da superescalabilidade, ou seja, a replicação de hardware para que mais instruções fossem executadas ao mesmo tempo. Agora a gente vai falar aqui do tópico 2.1, né? RAM, a capacidade de organização, as políticas de escrita, política de substituição e um pouco aí sobre a tecnologia da RAM ao longo do tempo nas placas. Aqui está o esquema de memória aí clássico das memórias, né? Começa com os registradores, que são as memórias menores e mais perto, na verdade são a composição do processador, né? Depois vai para a memória cachê, que é bem próxima dele, bem pequenininha e é bem mais cara de ser feita. A memória principal, que é o objetivo do capítulo, dessa parte do trabalho, e a memória secundária, que são os discos, CD-ROM, entre outras memórias aí, que são bem maiores, de custo menos baixo, mas que não vão ser tratadas aqui. Então a gente tem duas políticas aí majoritariamente usadas pela indústria para escrever na memória RAM e na memória cachê, que é a write-back, né, que, resumindo bastante, na write-back alguns blocos que mudam especificamente são, depois que eles são mudados de uma forma um pouco mais inteligente, escritos na memória RAM, e write-through, que a cada mudança já é escrito na memória RAM direto. Aqui está um breve histórico da adoção das tecnologias de memória RAM, que não vão ser tratadas aqui, mas cada uma delas tem diferenças aí de hardware, né, de como que elas vão ser
colocadas na placa, como que elas são construídas, os chips, o tamanho dos chips, dos transistores e tal. E algumas considerações aí sobre cada uma das tecnologias aí na tabela do lado. Aqui está uma evolução mais como um gráfico, mais como uma curiosidade para ver como os diferentes, a parte de software está envolvida na capacidade de usar a RAM do sistema. Então, apesar do limite teórico da RAM, por exemplo, o sistema de 64 bits chegar a exabytes possíveis de RAM, você veja que o máximo que um sistema Microsoft para servidor pôde tratar de RAM foi de 6 terabytes, né? Então, a gente vê que apesar de existir o limite possível de RAM ser um limite assim, no papel, vamos dizer assim, tem restrições de software e hardware para esse limite. Bom, agora vamos falar do tópico aí 2.2, né, o cachê, os tipos de cachê, L1, L2, L3 e citar L4, falar da capacidade, organização e o mapeamento do cachê. Então aqui está um esquema ilustrativo de como que funciona a cachê hoje em dia, né, em máquinas de mais de um core. Então cada core sempre tem a sua cachê L1, essa cachê L2 ela pode ser compartilhada ou não, depende da arquitetura, mas em muitas aí ela não é compartilhada, e a cachê L3, pelo menos até onde eu me lembro, é sempre compartilhada. E não está aqui, mas alguns modelos têm alguma coisa que se chama cachê L4, que daí, se quiser saber mais, tem que ver o trabalho escrito, que lá está mais detalhado. E, bom, como a cachê e a RAM tem tamanhos diferentes, né, precisa haver esquemas para você mapear a cachê para que as informações não se percam. Então, 3 modos de mapeamento, então você tem alguns a mais aí, mas 3 são mais utilizados aí pela indústria. Você está rapidamente em mapeamento direto. Muito resumidamente, a memória é toda separada em partes, e cada parte da RAM tem um lugar específico na memória cachê para estar, né? Mapeamento associativo, em que a memória RAM pode estar em qualquer lugar da cachê, e você sempre tem que ficar escaneando a cachê e a RAM para achar algum endereço específico. E o associativo por conjunto é um misto dos dois. Não é um mapeamento direto em que tudo está mapeado, mas existem alguns setores possíveis em que partes da RAM podem estar. Então agora nos próximos slides eu vou mostrar uma evolução aí da quantidade de cachê máxima e por core de cada uma das arquiteturas da Intel aí. É um gráfico não muito preciso, né? Mas tá mais aí por curiosidade para mostrar assim algumas coisas importantes. A primeira é que mesmo sendo complexa a construção e já sendo muito pequena e muito cara, essas memórias elas foram crescendo durante o tempo e que elas variavam um pouco por arquitetura também. Por questões aí que a gente não vai citar aqui, não citou no trabalho também, porque cada arquitetura é muito específica, então seria um trabalho gigantesco dizer, por exemplo, depois eu vou mostrar por que, por exemplo, a L3 é diferente em cada core. Então aqui a gente vê aqui a L1 máxima nos modelos mais, vamos dizer assim, mais potentes da Intel por cada um. Então começa com 30 KB aí, desce um pouquinho, e hoje em dia por core já tem mais de 60 KB. O L2, assim, interessante dos gráficos também ver que a escala deles muda, né? Então, por exemplo, começa lá com 60, 30 KB, agora aí já chega a, por exemplo, 8 MB de cachê L2 em servidores aí da arquitetura Core e tal. E depois, por motivos aí que eu nem sei explicar muito bem, eles caíram nos modelos seguintes. Eu acho que eles caíram porque eles ficaram por core, né? Então, se multiplicar aí... Assim, e esses modelos também eles não são servidores. Então, nesse gráfico aqui eu tive que misturar um pouco servidor com não servidor, então ficou essas coisas. Mas você veja que eles chegam, vamos dizer assim, eles chegam pelo menos no mínimo de meio megabyte, né? E agora a L3 compartilhada. Assim, uma coisa que eu não disse no gráfico da L2, mas dá para citar aqui, né? Que alguns modelos não tinham cachê. Todos os modelos tinham cachê L1 desde o início do Pentium até hoje em dia, né?
E alguns no comecinho não tinham cache L2, depois começaram todos a ter. E alguns modelos até aí, acho que para os anos 2000, não tinham cache L3. Mas alguns aí o NetBurst já tinha. E depois do Core para frente, todos começaram a ter, né? E cache L3 aí começando com nos modelos mais pesados aí, no mínimo com, sei lá, 2.5 megas, né? Chegando a vários megas aí de cache L3. Essa memória muda bastante, só que não foi abordado por que elas mudam, porque são muitos modelos e por razões bem distintas aí. A memória cache é interessante de notar que às vezes ela é tratada de forma muito diferente por cada arquitetura. Tem mudanças às vezes extremamente radicais em como que elas são implementadas e tratadas aí. Bom, e agora para finalizar essa parte aqui de cache, né? Um comparativo rápido aí de quantas vezes a Intel escolheu pela estratégia de write-back e write-through. A gente vê que o write-back foi muito mais usado, sei lá, umas 5 vezes mais usado ao longo das suas arquiteturas. Write-through, se eu não me engano, também foi usado mais no começo, depois foi tudo write-back. Pelo menos de 2000 para cá, onde eu me lembro, é tudo write-back. E teve uma vez que você podia setar, eu não lembro que era, acho que era o PC, está escrito lá no trabalho, que você podia setar se a escrita ia ser por write-back ou write-through, mas foi feito uma vez só. Desenvolvido em cima da arquitetura de quinta geração, ou P5 da Intel. E com essa arquitetura vieram diversas melhorias em relação à arquitetura anterior, o P4. Essa arquitetura conta com um barramento de dados de 64 bits, que é o dobro da arquitetura anterior. Também conta com um cache primário, que agora possui 16 kilobytes, onde 8 desses kilobytes são direcionados ao armazenamento de dados e os outros 8 vão para as instruções. Ele também tem essa arquitetura superescalar, que é o que está no slide aí, né? Que funciona como se fossem 2 processadores 486 trabalhando simultaneamente. E ele também suporta o multiprocessamento, que ele pode ser colocado em placas-mãe com mais de um processador. Ele pode trabalhar até com outros 2 processadores junto com ele. Aqui nesse slide a gente tem outro diagrama que ilustra a arquitetura P5. Pois bem, agora vamos comentar sobre registradores presentes no Pentium. Mas primeiro vamos definir o que são registradores. Registradores são onde os dados são temporariamente armazenados. Deles, a unidade de lógica aritmética extrai as instruções sobre as operações específicas a serem realizadas e sobre o segmento da memória RAM onde esvaziará seus resultados depois de executar todas as instruções. O Pentium possui o seguinte conjunto de registradores: General Purpose, Segment Register e Status and Control Registers. A seguir vamos ver para que serve cada um deles. Vamos começar pelo General Purpose. Ele seria o registrador responsável por guardar os operandos lógicos e aritméticos das operações, operandos para cálculos de endereços e indicadores da memória. Agora vou analisar os indicadores presentes nessa imagem. Temos o EAX, o primeiro deles, que é um acumulador para operandos e dados de resultados. Temos o EBX, o indicador para dados de resultados. Temos o ECX, contador para operações de string e laços repetitivos. A string seria operações com caractere, no caso. Temos o EDX, o indicador I/O, que é a sigla em inglês para entrada e saída. Temos o ESI, indicador para dados do segmento apontado pelo registro DS, que é, por sua vez, o indicador de origem para operações com caracteres. Temos o EDI, que é o indicador para dados ou destino no segmento apontado pelo registro ES, que, por sua vez, é o indicador de destino para operações com caractere. ESP é o indicador de pilhagem e o EBP é o indicador de dados nessa pilhagem. Agora, os Segment Registers. Existem 6 registradores de segmento, que contêm seletores de segmento de 16 bits. Um seletor de segmentos é um indicador especial, que identifica um segmento na memória. Os 6 registradores de segmentos são CS, que são registradores de segmento de código. Tem o SS, que são registradores de segmento de pilhagem. Tem agora o DS, o ES, o FS e o GS são registradores de segmento de dados. Desse modo, 4 registros dedicados para o segmento de dados fornecem aos programas maneiras flexíveis e eficientes de acessar dados. O nosso último conjunto de registradores, o Status and Control Register.
Ele é composto por dois registradores, começando pelo eFlags. O eFlags é um registrador de 32 bits que contém um grupo de sinalizadores de status, um sinalizador de controle e um grupo de sinalizadores do sistema. Segue aqui uma tabela demonstrando esses sinalizadores. De um lado a função na qual eles sinalizam e de um lado os bits do registrador eFlags, demonstrando. Tem os bits de sistemas ali e os de status também. O AP Register também pode ser chamado de contador de programa. Ele contém o deslocamento no segmento de código atual para a próxima instrução a ser executada. Ele é avançado de um limite de instrução para o próximo no código linear ou é movido para frente ou para trás por várias instruções. As instruções não possuem apenas o formato com um único operando. O formato da instrução pode variar quanto ao número de operandos. Podem existir operações com 1, 2 ou até mais operandos. Mesmo em máquinas com um único processador, podem haver instruções com diferentes campos e tamanhos, sempre de acordo com a operação a ser realizada. No Pentium, instruções que realizam operações aritméticas ou lógicas tendem a ter 2 operandos, sendo esta a grande maioria, algumas vezes 1 operando e raramente 3 operandos. Pode-se observar que no Pentium possui 2 caches, uma para calcular os dados e outras instruções. Ambas possuem o valor de 8 KB. O Pentium possui um pipeline de 5 estágios, sendo este o primeiro prefetch, PF, onde a CPU busca o código da cache de instrução e a alinha com o código do byte inicial da próxima instrução a ser codificada. O segundo é o First Decode, que a CPU decodifica a instrução e gera uma palavra de controle. O terceiro é o Second Decode. A CPU decodifica essa palavra de controle que foi adquirida com o First Decode. E aí também se tem a formação de endereços para referências em dados de memória. O quarto é o Execute, ou EL, que a CPU acessa a cache de dados ou calcula os resultados da UAL ou outras unidades funcionais necessárias. E por último tem o Write Back, que a CPU atualiza os registradores e os flags com os resultados das operações. O Pentium ele também possui uma pipeline que é especificamente para ponto flutuante. A solução que o Pentium utiliza para os problemas da pipeline é a Branch Prediction, mais especificamente a Dynamic Branch Prediction, que é a previsão dinâmica, realizada com base em informações recentes das últimas instruções realizadas, ou seja, ele pode alterar a predição durante a execução do programa, diferente, por exemplo, da outra forma que é a Static Prediction. A Dynamic ela faz a previsão por meio de hardware. O método que o Pentium utiliza de Dynamic Branch Prediction é o método da tabela de instrução de desvio. Muito bem, vamos agora falar dos barramentos, né? Você tem os barramentos internos da CPU, que são responsáveis ali pela comunicação do cache com a unidade de aritmética lógica, ali, o processador, os barramentos internos. Você tem os diversos barramentos na placa-mãe. Só que o que é mais interessante a gente falar agora? O barramento que faz essa comunicação de frente entre a CPU, o chipset e todo o resto da placa-mãe, que é o conhecido como Frontside Bus, né? Como está aqui no slide, comunicação entre CPU e chipset, só que uma outra coisa que ele faz também, ele determina o clock da CPU. Como? A CPU tem um multiplicador interno de clock. Ele vai verificar qual que é o clock que o FSB tá, vai multiplicar por esse multiplicador, tá? E aí você vai ter o clock da CPU. Por exemplo, FSB de 133 MHz. Daí eu tenho um processador com multiplicador 7. Então o clock do processador vai dar 931. Só que se você for ver nos dados lá do processador, 933 MHz. Tá? Nós não vamos falar aqui nessa parte de barramentos de outros barramentos como por exemplo AGP, PCI Express, memória, porque na arquitetura do Pentium isso aí é controlado pela Northbridge.
Nas arquiteturas que vieram depois do Pentium, que nós estamos falando aqui, como por exemplo a arquitetura Core, isso é integrado ao processador. Agora, continuando, vamos passar pelas unidades de aritmética e lógica do Pentium. Como já foi visto nos slides anteriores, o Pentium, todos os Pentiums possuem uma arquitetura superescalar. Nessa arquitetura superescalar, isso significa que você pode ter várias unidades de aritmética e lógica. O Pentium conta basicamente com duas. Uma que só executa operações simples, né? Tipo soma, subtrai, divide, se isso, se aquilo. E outras para instruções mais complexas, né? Que elas são chamadas aí a simples de V e a complexa de 1. Tem também a unidade, a parte disso, a unidade de ponto flutuante. Quem define qual instrução, qual operação vai ser realizada pela V ou pela U é uma unidade de controle que já recebe as instruções decodificadas e daí essa unidade de controle, através da programação dela, decide, isso aqui vai ser executado pela unidade de ponto flutuante, pela unidade de aritmética e lógica V ou pela unidade de aritmética e lógica U. E depois, o resultado dessas operações são escritos por uma política de write-back. Para fechar esse tópico de CPU, vamos falar sobre o coprocessador aritmético do Pentium. Com a popularização dos games e aplicativos 3D de uma forma geral, o desempenho do processador em ponto flutuante passou a ser cada vez mais importante. Combinado com as melhorias no cachê, foi desenvolvido um coprocessador aritmético cerca de 5 vezes mais rápido que o usado no 486, que foi o predecessor do Pentium. O coprocessador do Pentium era tão rápido comparado com os outros processadores da época que mesmo um K62 perdia para o Pentium na mesma frequência em jogos e aplicativos muito dependentes de cálculos de ponto flutuante. Muito bem, vamos falar de algumas curiosidades aqui, parte mais legal. De onde vem o nome do Pentium? Vem do grego penta, ou 5, né? E por que eles escolheram esse nome? Justamente por ser a quinta arquitetura da Intel, né? Tanto que internamente o nome da arquitetura dessa primeira arquitetura do Pentium é P5. Daí em 1998 a Intel lança a P6 e em vez de chamar de Axion eles decidiram continuar com o nome de Pentium, né? E junto com esse Pentium 2 eles lançaram também um processador de baixo custo, que internamente era a mesma coisa, só que com menos cache, e deram o nome de Celeron, para competir aí com outras marcas como a AMD, Cyrix. Nunca vi um processador da Cyrix, por falar nisso, né? Sei que alguns Pentiums dessa época, alguns Celerons dessa época, faziam um overclock maravilhoso, então o pessoal comprava, em vez de comprar o Pentium mais caro, eles compravam o Celeron, faziam overclock e tinham uma performance semelhante ali. Daí em 2014 a Pentium lançou, atrasado porque o Pentium foi lançado em 1993, mas eles lançaram uma edição de 20 anos de aniversário, né? Também feito para quem gosta de fazer um overclock. E por fim, os processadores aí, Pentium, Celeron, eles ainda são vendidos, né? Não são o produto principal para consumidores da Intel aí. Agora é o Core i3 e 5 aí. Mas eles são vendidos mais baratos. Eles acabaram sendo da linha principal, agora eles são a linha menor. É isso, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, né? Esperamos que os próximos a gente possa apresentar ao vivo. E muito obrigado, pessoal. Até mais.